verso 140. Deixa eu ver aqui. Até o 152, né? 145. Obrigado. 119, do verso 145 até o 152. Deixa eu tentar ver se eu coloco aqui. Vou colocar aqui, irmãos, a partir do verso 145. Vamos ler todos juntos? De todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor, observa os teus decretos. Clamo a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Amém. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de podermos aprender do Senhor e ouvir a Tua voz por meio da instrução, do ensino, da Tua santa palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos edifique, nos conceda a graça de conhecermos mais acerca da Tua palavra e da Tua vontade. Pedimos isso em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso amado Senhor. Em nome dele nós oramos. Amém. Essa sessão, irmãos, que se segue do verso 145 até o verso 152, ele tem é o chamado o Kof, né, que é uma consoante. Como nós sabemos, o hebraico ele tem 22 consoantes, por isso tem 22 blocos, né, 22 estrofes estruturadas dentro do saltério. Então essa é o que se chama da letra Kof, particularmente. Mas o que exatamente que essa estrutura, ou que essa perícope do 145 ao 152 particularmente nos ensina? Se você olhar para o texto, você vai perceber que o salmista ele fala da sua busca a Deus de uma maneira especial. Não? Ele clama a Deus, ele busca a Deus com toda a sua alma, de todo o seu coração. Ele clama ao Senhor e clama ao Senhor com um objetivo. Não é? O objetivo é que o Senhor ouça, obviamente, mas que ele possa também cumprir aquilo que Deus determinou na sua palavra, para que ele possa fazer a vontade de Deus. Então, no início do texto, não é, ele vai descrever com essas palavras o seu anseio. Por outro lado, ele vai sempre colocar o contraponto da ação dos inimigos contra ele, e como ele confia no Senhor, e como ele coloca em Deus a plena e total esperança dele. E como ele vê as Escrituras. Então ele olha para a palavra de Deus e a vê como eterno, como plena, certa, não é? E por isso ele põe a confiança nas Escrituras e não particularmente na sua própria força, ou mesmo no medo que ele tem daquilo que os inimigos possam fazer com ele.
Davi então começa a orar, né? Ele começa a orar no verso 1, no verso 145. Ele diz assim: eu clamo de todo o meu coração, escuta-me, ó Senhor. Eu guardarei os teus estatutos. Eu clamei a ti, salva-me, né? E é interessante, salva-me, e eu então, para que eu guarde, ou então eu guardarei os teus testemunhos. Há uma associação muito clara entre o clamor que ele faz a Deus e o anseio dele de obedecer à lei de Deus, aquilo que Deus coloca como vontade dele para Davi e para o seu povo. Ele busca a Deus por misericórdia, é o que ele diz aqui. Ele não se vê de modo soberbo ou vaidoso, mas ele olha para Deus com humildade. Ele busca a Deus clamando por misericórdia. Ele confia nas misericórdias de Deus. E ele passa a refletir sobre elas. Ele diz que essas verdades confortam o coração dela. E ele sabe de uma coisa importante, né? A palavra de Deus tem a forma exata para confortar aqueles que o buscam. Ele sabe que se ele buscar a Deus, a palavra de Deus é aquela única que vai poder, de fato, confortar o coração do salmista. Então, algumas coisas nós observamos nesses dois primeiros versos. Primeiro, né, ele buscava a Deus internamente, por meio da oração. Ele diz objetivamente, ele orou. Então, veja, Davi orou. Ele orou como? Há uma maneira específica de orar. Ele diz, de todo o meu coração. Ele ora a Deus com todo o seu coração. A oração de Davi não é simplesmente a expressão de suas palavras, mas é a declaração do que está dentro do seu coração. É nisso que a oração se distingue de reza, particularmente. A oração, além de ser feita em nome de Cristo, ela é a demonstração da minha alma, ela é a expressão da minha alma. Ela não é simplesmente o falar dos meus lábios, mas ela é o que está dentro do meu coração. Por isso ele diz, eu clamei, eu orei de todo o meu coração. Ele orou de todo o coração. É uma coisa interessante, irmãos. A oração, ela é aceitável, ela vai até onde, não é, o coração vai. A oração, ela vai até onde o coração vai. Se não é de coração, a oração, ela vai exatamente morrer ali. O coração, é por isso que no nosso catecismo, o conceito de oração é a oferta dos nossos desejos a Deus. Não é simplesmente da minha vontade expressamente, mas e aí fala do anseio, do desejo do meu coração. Não é apenas um trabalho dos lábios, irmãos. Porque se for apenas dos lábios, é um trabalho morto. Se orar for apenas usar termos e palavras, o Senhor já disse isso abertamente, que existem orações que Ele não ouve. E existem orações que Ele não dá ouvidos, como a Escritura muito bem nos ensina. Mas outra coisa importante que a gente aprende nesses dois primeiros versos, não é? Ele tinha algo fundamental com ele na oração, não é? Ele clamava de coração, com fervor e afeição, com veemência santa, com vigor e com desejo do coração. Todo o poder da alma de Davi, irmãos, estava não apenas engajada em receber o que ele desejava, mas ela tinha um outro objetivo, que era chegar a Deus, e ele sabia que aquilo que ele ansiava
precisava de coração chegar e ser descrito pelas palavras dos seus lábios. Uma maneira de expressar minha fala. Ele precisava dirigir a oração a Deus, porque é a Deus que ele ora, ele diz, eu clamei a ti, ou eu clamo a ti. O texto não diz apenas eu clamei, mas eu clamei a ti. É ao Senhor, é a ti que eu vou. É um filho que não tem outro lugar para ir a não ser o pai. Ele não tem a quem pedir a não ser ao seu pai. E tudo que ele ora, irmãos, ele orava por sua salvação. Veja que o texto diz no verso 145 e 146, salva-me. Salva-me. Orar de todo o coração não é orar muito, ou falar muito. Porque a oração aqui é curta. Eu clamei ao Senhor de todo o meu coração, salva-me. É o anseio mais profundo da sua alma. Não é o grito, não é o muito falar, é a exposição da sua alma, salva-me. Poucas palavras, mas uma oração que abraçava tudo. Não apenas ele está dizendo, me livra da ruína, mas ele está dizendo, torna-me feliz, alegra a minha alma. Nós não temos o que desejar na vida, irmãos, além da salvação de Deus e os benefícios dela. O anseio dele é, salva-me. Essa é o grande anseio da alma do crente. Salva-me e tudo que vem acompanhado com essa salvação. E ele tinha o desejo de ouvir a resposta, irmãos. Não era apenas o falar, mas ele aguardava a resposta. Ele vai expressar isso com muita certeza. Ele vai olhar a Deus esperando a resposta de Deus. Ele quer saber o que foi que aconteceu com aquilo que ele orou. Ele diz, Senhor, ouve-me. Deixe-me saber que tu me ouviste. Ele não pede apenas, salva-me, ouve-me. Atende ao meu clamor. O propósito de Davi, nesse salmo, irmãos, nessa perícope, o leva, quando ele tinha na sua consciência o desejo da misericórdia de Deus, ele clama pela misericórdia de Deus de todo o coração. Perceba, o anseio pela misericórdia não exclui a busca por fazer aquilo que Deus ordena que seja feito. Ele diz assim, eu guardarei os teus estatutos. Eu tenho uma solução, eu estou resolvido, que por tua graça eu vou fazer a tua vontade. É importante, você não pode entender outra coisa, porque se pela graça de Deus você deseja a misericórdia de Deus, mas não deseja obedecer aos seus estatutos, você não entendeu muito bem que muito do nosso sofrimento é porque nós não fazemos o que Deus ordena. O anseio pela misericórdia não deve ser senão o desejo também de querer fazer aquilo que Deus mandou fazer. Não que eu vou ser salvo ou que eu vou ter conforto na minha obediência. Eu vou ter conforto na misericórdia de Deus, mas eu não posso ansiar a misericórdia sem um desejo de querer fazer aquilo que Ele manda eu fazer.
se os nossos ouvidos se voltam contra a lei de Deus, nós não podemos de maneira alguma esperar uma resposta de paz para as nossas orações. Se nós nos voltamos contra a lei de Deus, contra os ensinamentos de Deus, como é que eu anseio uma resposta de paz? Como é que eu anseio conforto? Salva-me, tem misericórdia de mim, ouve, e eu guardarei os teus estatutos. Isso faz com que ele apele a Deus de maneira tão humilde, irmãos. Salva-me dos meus pecados, salva-me das minhas corrupções, das minhas tentações, porque tudo isso me impede que eu caminhe nos teus caminhos. Eu não posso simplesmente pedir salva-me se não for com desejo de viver para Ele. Salva-me de tudo aquilo que me impede de amar os teus mandamentos. Salva-me de tudo aquilo que me impede de ter prazer nos teus estatutos. Salva-me do pecado, salva-me de mim mesmo, salva-me da minha soberba, salva-me dos meus inimigos. Como tem sido difícil andar na tua vontade nesse contexto. Ouve, salva-me, então eu guardarei os teus mandamentos, os teus estatutos. Nós devemos clamar a Deus por salvação constantemente. Mas não para quem te diga assim, eu quero ser salvo, Senhor, para que eu tenha uma vida fácil. Não. Mas para que eu tenha a oportunidade de te servir com alegria e com liberdade. Ouve a minha oração, para que eu possa te servir melhor. Faz a tua vontade, tem misericórdia de mim. O verso 147 está aqui, diz o quê? Leia para mim, 147. E o 148. É interessante, você sabe como ele expressa o coração dele, é também da forma como ele busca a Deus. Normalmente a gente vai orar ao Senhor e senta, ora, aquele momento, Senhor, aquilo ali depois aquilo não é o que está no nosso coração, são palavras que a gente, no momento, não é aquilo que me angustia, não é aquilo que está me movendo, não é? A gente usa palavras assim, que não são exatamente aquilo que eu anseio. Mas é tão claro que ele anseia isso, irmãos, não é? Que para mostrar como ele busca fazer o que Deus ordena, e como ele busca o conforto, ele mostra não apenas, não é, o que ele tem feito com a sua devoção, mas ele mostra o tempo e a prioridade que ele dá à oração. São duas coisas importantes. Veja, ele coloca a esperança dele está onde? Veja o verso 147. Né? Ele antecipa o amanhecer, não é isso? Ele antecipa o amanhecer e clama. E eu clamei. O que é que ele clama? Eu esperei nas tuas o quê? Na tua palavra, que aí pode ser nas tuas promessas. Ele clama ao Senhor, ele mostra, antes do amanhecer, eu esperei, eu clamei a ti, não é? E eu esperei na tua palavra. Entenda isso aqui, irmãos,
Como é importante essa lógica dele. Ele espera na palavra de Deus. Esse é o ponto da sua oração. Ele estava encorajado a continuar a orar, embora a resposta não viesse imediatamente. Eu esperei na tua palavra. Ora, uma vez que ela é a verdade e eu posso confiar nela, eu posso aguardar nela e posso ter certeza que ela virá. Não veio na hora. Eu clamei e esperei que finalmente, de alguma forma, eu poderia ver essa palavra cumprida. Porque o que eu estou pedindo vai acontecer num tempo determinado. E Deus não mente, Ele fala a verdade. Eu esperei na tua palavra. Porque eu sabia que não podia falhar, eu sabia que não podia errar, eu sabia que o Senhor não falharia. Esse é o princípio. Quando nós vamos buscar a Deus, entenda que eu vou à presença de Deus em oração, o meu anseio é na oração, onde eu ponho minha confiança. O que é que eu espero? Nas tuas promessas, nas tuas palavras. As tuas promessas, os nossos pais, os reformadores, Calvino, Lutero, eles diziam isso com muita clareza. Você tem dois aspectos claros na oração. Primeiro é um mandamento, eu tenho que orar, porque Deus ordena orar. Mas ele diz, mas Deus não apenas me manda orar, Ele tem promessas. E é por essas promessas que eu me animo a ir a Ele. É exatamente o que o salmista diz. Eu esperei na palavra do Senhor. Eu fui ao Senhor, eu orei e aguardei as palavras do Senhor. Eu não tenho como ter firmeza na oração se eu não tiver conhecimento das promessas de Deus. Outra coisa importante que ele faz aqui é a meditação na palavra de Deus. Quanto mais nós conversamos, temos comunhão com a palavra de Deus, mais nós temos a oportunidade de que essa palavra habite os nossos pensamentos. E quanto mais essa palavra habita o nosso pensamento, melhor nós teremos condições, não é, de fazer com que essa palavra seja a nossa própria língua. E quando essa palavra for a nossa maneira de falar, nós falaremos melhor com Deus. Você entende? Quanto mais eu conheço a palavra e quanto mais eu medito nela, mais ela se torna o meu linguajar e mais eu oro como Deus ordena. Lembra? A Bíblia diz lá que nós não sabemos orar, porque lá em Romanos o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Veja, nós não sabemos orar e ao mesmo tempo nós oramos para o Espírito para abrir o nosso entendimento, para nós conhecermos a palavra de Deus. Então, quanto mais a palavra habita no meu pensamento, mais a minha linguajar é o linguajar adequado para falar com Deus. Quanto mais a palavra habita o meu entendimento. O Espírito nos ensina a orar, nos ensina a palavra também. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu sei orar. Mais eu aprendo a orar. Quanto mais eu faço isso. Ler a palavra, irmãos, não serve apenas. Ler é bom. Nós temos um programa de leitura anual, muito bom, mas não é suficiente. E aí todos nós talvez falhamos nisso. Nós não devemos ler apenas, devemos meditar nela. A minha linguagem precisa ser bíblica. Quando você vê um crente falando palavras torpes, linguajar desconectado com a verdade bíblica,
ele está expondo o coração dele. Ele está dizendo o quanto que o mundo habita os seus pensamentos. Quanto que a linguagem dele é dominada pela linguagem do mundo. Pedro, no Sinédrio, depois de ser levado para ser preso e depois passar por um sofrimento porque havia curado um indivíduo na porta do templo, foi dito a ele que ele deveria se calar, porque senão ele ia sofrer os danos. E ele diz lá, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Lá, e então ele declara aquele texto em Atos 4, extraordinário, que diz, não há outro nome debaixo da terra que possa algum homem ser salvo, senão o nome de Cristo. É no nome de Cristo como pode ser salvo, não há outro nome. Como é que eu vou deixar de falar isso? Aí o Sinédrio diz assim, esse não era aquele pescador incauto? Como é que ele fala essas coisas? Aí disseram, certamente ele andou com Cristo. A maneira, o nosso sotaque, não é? A gente sabe quando alguém é de algum lugar específico do país, pela maneira como ele fala. E nós sabemos se nós somos cidadãos dos céus, e se nós somos habitantes do céu, até pelo modo de falar, pelo nosso linguajar. O sotaque nosso. E diferente é que nós podemos falar os sotaques do mundo todo, mas nós falamos uma única verdade, a palavra de Deus. E essa palavra tem que habitar meu pensamento. Eu tenho de ler e meditar nela. Mas o que é interessante nesses dois versos, é que ele ora a Deus, ele espera na palavra de Deus, ele confia nas promessas de Deus, e ele medita nelas. Mas não apenas isso, ele mostra isso pelas horas da sua devoção. Ele antecipa a chegada da luz. Ele antecipa a vigília da noite. O que Davi está dizendo aqui, irmãos? Davi era aquele que madrugava. Isso aqui contribuía para ele ser um homem eminente, um homem conhecedor. Ele não é um daqueles que diz, eu vou dormir mais um pouquinho. Eu me acordo, abro o olho, eu vou dormir mais um pouquinho. Ele começava o dia com Deus e ele terminava o dia com Deus. A primeira coisa que ele fazia no amanhecer, antes de fazer qualquer coisa que ele como rei devia fazer, e era um homem de muitas ocupações, a primeira coisa que ele fazia era orar. Quando a sua alma, sua mente estava ali, se acordando, o primeiro ato dele era antecipar a chegada do sol. Ora, irmãos, se as primeiras horas do dia são de Deus, Ele nos ajudará a guardar e nos dando temor durante todo o dia. Se as primeiras horas são dele, todo o dia é dele. A mente dele estava tão cheia de Deus, que o prazer dele e da sua religião, irmãos, ele preferia não dormir a orar, até mesmo na vigília da noite. Ele acordava do seu primeiro sono, ele meditava ou orava. Então, ele preferia fazer isso do que imediatamente voltar a dormir. A palavra de Deus era mais importante para ele. Ele tinha mais prazer na palavra do que mesmo no descanso.
Ele tinha mais prazer na palavra do que mesmo no descanso. Ora, ele era um homem, como rei, você sabe muito bem, cheio de negócios e muita coisa para fazer. Todo dia, um rei, imagina a quantidade de coisas que um rei tinha para fazer. Cheio de negócio. E isso vai nos dizer, nós não temos desculpas com a nossa agenda cheia para dizer, nós não temos tempo para orar. Essa desculpa nós usamos, que não serve para nada, mas nós usamos. A minha vida é muito corrida, eu me acordo muito cedo, eu tenho um tempo muito corrido, não dá. É melhor buscar a Deus do que dormir. É melhor ter tempo para orar do que para dormir. Quando nós oramos à noite, nós podemos ter certeza que, feito isso pela manhã, nós sabemos que desde o amanhecer até o anoitecer o Senhor é nosso e nós somos dele. E nós somos recebidos na presença dele em qualquer hora. Lembra que o profeta Eliseu disse, não é? Elias disse lá, talvez o Baal esteja dormindo, mas o Deus de Israel não dorme, não cochila e os seus pés não vacilam. Não há um tempo, um momento que eu posso dizer, Deus não me ouve. Deus não me ouve. O anseio da alma dele não apenas é descrito pela palavra, eu clamo de todo o coração, verso 145. E eu clamo, Senhor, salva-me, eu guardarei os teus mandamentos. O desejo de ser salvo não era apenas outro, senão para que ele pudesse fazer a vontade de Deus. E como isso se revela nele? Ele buscava isso não apenas com um termo de coração, mas o coração era revelado pelo tempo que ele gastava na presença de Deus. Manhã e noite, manhã e noite. Ele meditava na palavra de Deus. E no verso 149 ele diz o quê? Me ajudem aí. Ainda está aí, não? Ouve a minha voz de acordo com a tua bondade. Ó Senhor, vivifica-me de acordo com os teus juízos. Davi aqui vai aplicar e vai apelar a Deus por graça e conforto de maneira tão solene. Ele pede a Deus, ouve a minha voz, ó Senhor, eu tenho alguma coisa para te falar, eu tenho algo a te dizer. Eu posso ter uma audiência com o Senhor pode me ouvir. O que você tem para dizer? Qual a petição de Davi? Qual é a angústia do coração dele? Vivifica-me. Eu tenho uma audiência, eu preciso falar com o Senhor. Ouve, Senhor, o que eu tenho para te dizer. Vivifica-me. Para que eu possa fazer o que é bom. Vivifica-me para que eu seja vigoroso e possa viver e ser feliz no que eu pratico, no que eu vivo. Interessante a linguagem que ele utiliza. Ele, ao mesmo tempo, ele se encoraja, ele se anima a esperar para que ele possa obter aquilo que ele está pedindo a Deus. Ele diz, com que base você vai me ouvir? Ele diz, com sua bondade. Por causa da sua bondade, a bondade do Senhor. Deus é bom. Ele reforça isso, Deus é bom. Deus é bom para mim. Deus é bom para aqueles que esperam na sua misericórdia.
E a bondade de Deus, irmãos, o ajuda a esperar. Ele sabe, segundo a tua bondade, vivifica-me. Eu posso saber que a bondade de Deus, e que Deus é bom, e o bem Ele quer. O que eu estou pedindo a Ele é o que um homem mais necessita. Dá-me vida, segundo a bondade do Senhor. Dá-me vida, Senhor. É importante que o verso, ele diz, vivifica-me de acordo com os teus juízos. É interessante isso, porque o juízo de Deus aqui, veja, você diz assim, vivifica-me segundo o teu juízo. Como é isso? Como é que Deus vai julgá-lo, né? Como é que Deus vai vivificar alguém que segundo o juízo dele? Então, entenda, tanto a palavra lei, como muitas vezes a palavra juízo, ela aqui significa sabedoria mesmo. Ele sabe o que eu preciso, ele sabe o que é melhor para mim. E é por isso que ele vai me vivificar, ele sabe que é isso que a minha alma anseia. E aí então eu espero nas promessas dele. Ele falou isso, ele disse que ia nos vivificar. Então eu posso pedir segundo os juízos dele, segundo o que saiu da boca dele. Eu posso ter certeza. Então quando eu digo, veja, não apenas segundo as tuas promessas, mas segundo os teus juízos, porque o que foi declarado pelo Senhor, o Senhor cumprirá. E o Senhor executa isso de maneira tão clara por meio do pacto, né? Por meio do pacto. Vivifica-me segundo a manifestação da tua aliança, do teu pacto. Quando o Senhor é justo, quando o Senhor cumpre as suas promessas, e como o Senhor mostra a sua justiça, vivifica-me segundo a tua justiça. Eu posso saber que Deus é justo, por isso eu posso confiar que Ele ouve a minha oração. Acontece que, perceba, o Davi aqui, irmãos, ele está diante de Deus de coração completamente entregue a Ele, com o desejo de fazer a vontade de Deus, os estatutos de Deus. Ele busca a Deus antes do amanhecer e na vigília da noite. Ele clama, ele espera na promessa de Deus. Ele anseia para que o Senhor o vivifique. E agora, no verso seguinte, não é? No 150, veja, leia para mim o 150. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade, eles se afastam da tua lei. E aí o verso 151 que não está aí, ele diz, tu estás perto. Vê que coisa interessante. Ele diz, eles se aproximam, né? Quem se aproxima de mim? Aqueles que fazem o que quanto à lei? Os que andam após a maldade. Aproxima-se de mim os que andam após a maldade. Eles se afastam da tua lei. Aproxima-se de mim os que praticam a maldade. Eles praticam o que é contrário à tua lei. Eles se afastam dela. Aí no verso seguinte, tu estás perto de mim. Tu estás perto. Tu estás perto, Senhor. Tu estás próximo de mim. E todos os teus mandamentos são verdade. Tu estás perto e todos os mandamentos são verdade. Davi estava em perigo. Os inimigos estavam perto dele. Eles eram maliciosos, irmãos, porque eles odiavam a lei de Deus. Eles eram operosos no mal. Os desígnios deles eram maliciosos mesmo. E eles andavam seguindo o desvio da lei de Deus. Eles se afastavam da lei. Quem anda dessa forma faz qualquer coisa. Eles poderiam fazer a Davi, irmãos,
ou aos seus amigos, ou aos seus irmãos, o mal. Eles esperavam a oportunidade para feri-lo e para destruí-lo. Eles eram ímpios, não é? Eles não tinham temor de Deus, claramente, diante dos seus olhos. Eles estavam distante da lei, eles andavam segundo o próprio coração. Eles se afastavam quanto eles podiam do ensinamento da palavra de Deus. E eles então perseguiam o povo de Deus. E eles faziam de Deus chacota. Eles faziam do próprio Deus e da própria lei de Deus chacota. Deus vai tomar essas pessoas e vai lidar com elas no tempo certo. Eles seguiam a Davi bem de perto. Ele estava pronto para cair nas mãos dos inimigos. Eles estão perto de mim. Eles se aproximam de mim. Estão cada vez mais próximos da minha presença. Antes, eles estavam não tão perto como agora. E cada vez mais eles têm a chance de me fazer o mal. Eles estão no meu calcanhar. Eles estão próximo das minhas costas. A qualquer momento, eles podem se levantar contra mim. Como Davi certa vez disse, quando se referiu aos inimigos que tentavam alcançá-lo, ele diz: eles estão apenas a um passo. Eu estou apenas a um passo entre os meus inimigos e a morte. Eu estou apenas a um passo entre os meus inimigos e a morte. Era exatamente isso que ia acontecer aqui com ele. Ele sabia, porque quem anda sem a lei de Deus, quem anda segundo o seu próprio coração, busca a destruição do outro. Exatamente como a Escritura ensina. Deus, de modo tão sábio, irmãos, nos coloca diante de perigos tão iminentes, como ele fez com Jacó. Ele nos coloca em situação tão angustiante. Aí você vai entender a razão, porque Davi orava de todo o coração. O inimigo está perto de mim. O mal quer me alcançar. Eu te busquei, Senhor, de todo o coração. Eu espero na tua palavra. Eu aguardo na tua bondade. Foi como Deus fez com Jacó. Até que ele pudesse lutar pela bênção dele. Nunca nós oramos tanto quando nós somos colocados em situações de perigo. Quando o inimigo parece tão perto. A esperança de Davi e a segurança de Davi estava exatamente no verso 51. Ele se aproxima de mim para me destruir, mas tu estás perto, Senhor. Tu estás perto, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Eles estão prontos para me destruir. Ó Senhor, salva-me. Eu me sinto cansado e sem vida. Ó Senhor, vivifica-me. Eu me sinto desanimado para fazer tua vontade por causa do meu sofrimento. Ó Senhor, salva-me, vivifica-me, para que eu guarde os teus estatutos. Eles estão mais perto de mim, mas o Senhor está mais perto ainda de mim. Quanto mais a presença do inimigo está tão próximo, mais eu sei que o Senhor está conosco. Essa é a esperança e a alegria dos santos. Quando o sofrimento está próximo, Deus está próximo. É por isso que Paulo disse: nem angústia,
nem sofrimento, nada pode nos separar do amor de Deus. É nesse contexto. A angústia está perto, mas nada pode nos separar dele. Ele está dentro de nós. E a sua palavra está no meu coração. E é exatamente nela que, é nessa verdade que eu aguardo. Deus está próximo. Ele nunca está longe que não possa ser buscado. Mas ele vai ser invocado. Lembra das palavras de Moisés lá no capítulo 4 de Deuteronômio, no verso 7, ele diz assim: não há povo igual ao povo de Deus, tão sábio quanto ao povo de Deus, que tem Deus tão perto deles, que ele os ouve quando o povo o invoca. Deus ouve o seu povo quando o seu povo invoca. Não há povo como o povo de Deus. E aí, irmãos, qual é exatamente a segurança de Davi? Todos os teus mandamentos são verdade. Você sabe o que os inimigos tentam fazer? Não é me destruir simplesmente, não. Eles querem destruir as promessas de Deus. Eles não querem simplesmente destruir minha vida, eles querem destruir as promessas de Deus. Eles tentam isso de todas as formas. Mas ele tinha uma certeza. Os teus mandamentos são a verdade. É a verdade. Ela é infalível. E aí o 152 que termina diz: no que diz respeito aos teus testemunhos, não é? Eu sei, eu tenho conhecido, que o Senhor os fundou e os confirmou para sempre. Não é isso que eu tenho? Veja lá, leia para mim o 152, por favor. Que elas foram o quê? Fundadas para sempre. Isso aqui vai confirmar o que Davi disse anteriormente. Todos os teus mandamentos são verdade. Agora ele diz, todos os teus testemunhos são fundados desde toda a eternidade, para sempre. Entende, irmãos, como que os atributos de Deus estão associados à própria palavra de Deus. Os testemunhos de Deus são eternos, são desde toda a eternidade. Assim também ele é, Deus é eterno. Todos os teus mandamentos são verdade. Os meios que Deus estabeleceu, irmão, são claros. O que Deus mandou permanece por gerações, por toda a eternidade. Isso é firme, isso é segurança, e eu posso confiar. Isso é tão verdade como Deus é a verdade. Os teus mandamentos são verdade. Deus diz, Senhor diz, eu sou a verdade. Em outro momento, Jesus diz, em João 17, a tua palavra é a verdade. Os teus mandamentos são a verdade. Eu posso confiar neles. E quem foi que fundou? Por que são verdadeiros, irmãos? Porque quem fundou foi Deus. Deus que estabeleceu. Por isso eles são perpétuos. Porque saiu da boca de Deus. Como é que eu posso fazer se não ter certeza? As promessas são fundadas para sempre. Os céus e a terra podem passar, mas nem apenas uma única letra das promessas passarão. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. O coração dele estava cheio desse entendimento.
Você imagina isso, quanto mais eu guardo no meu coração a lei, quanto mais eu conheço a lei, esse é o coração que nós vamos ter. Eu estou satisfeito com a tua palavra. Eu estou satisfeito com a tua verdade. Eu estou satisfeito com a tua providência. Eu sei que o Senhor, por fim, cumprirá toda a tua vontade. Ele olha para Deus, ele olha para a palavra de Deus, e ele pode dizer, eu posso confiar nela. O que saiu da boca de Deus é a verdade. A experiência da vida dele é a prova disso. E nós podemos ter certeza disso. O nosso maior problema, e isso é o nosso maior problema, irmãos, e você vai ver que os inimigos se afastam da lei, não é porque simplesmente eles não querem guardá-la, é porque eles odeiam. E eles odeiam a ponto de desejar destruí-las. Uma vez que as promessas de Deus já não são cridas, uma vez que as promessas já não são mais conhecidas, nós não temos onde obter segurança eterna. Se a palavra de Deus é retirada da sua estrutura, nós não temos como ter confiança nessa vida. Nunca poderemos ter. E aí eu sei que nós vamos encontrá-lo fiel. Porque tudo que ele faz, e tudo que ele fez, e tudo que ele diz, é a verdade. Como que um coração cheio dessa verdade anseia a palavra de Deus na própria oração. Essa verdade não é apenas a confiança do coração dele, é aquilo que ele ora. Ele confia nas promessas. É a sua esperança. Eu esperei nelas. Ele não botou a confiança dele em outra coisa a não ser aquilo que foi fundado desde a eternidade. É seguro. Você pode ter certeza disso. Nós não oramos de coração, primeiro porque nós não confiamos plenamente nas promessas de Deus e por último até nós talvez nós nem chegamos a conhecer as promessas de Deus. Por não conhecê-las, nós não confiamos e por não saber onde elas estão, nas mãos de quem estão. Paulo diz lá em Corinto, Jesus Cristo é o Amém. Todas as promessas de Deus estão nas mãos de Cristo. Pedro diz, ele comprou com seu sangue, é seguro. O que ele disse vai acontecer. Ele comprou com seu sangue. As promessas estão nas mãos dele, foram adquiridas com seu sangue. É firme, é eterna, é imutável. E você pode, na sua luta, quanto mais perto o inimigo, mais perto o Senhor está. Se a palavra de Deus está conosco, na nossa mente, no nosso coração. A oração formal, aquela oração que nós temos normalmente de... nós vamos orar e a gente para orar, é o que nós fazemos normalmente. Isso é bom, você não tem que parar de orar, não estou dizendo isso. Mas a nossa falta de fervor na oração está direcionado ao fato de não termos entendimento da certeza e da firmeza das promessas de Deus. E nós não podemos nem pedir, na minha angústia eu clamei. O salmista pediu o que Deus prometeu, salva-me, vivifica-me, para que eu possa guardar os teus mandamentos. Os teus mandamentos são eternos. Eu tenho certeza disso, porque estão fundados em ti desde toda a eternidade. Essa é a origem da palavra.
Se alguém disser a palavra pode falhar, Deus pode falhar. É tão unido assim que não há como separar. Assim como Deus não falha, a sua palavra jamais falhará. Essa é a esperança e a confiança que nós temos no que saiu da boca de Deus. E foi comprado pelo sangue de Cristo. E nós temos acesso a essas promessas somente em Cristo Jesus. Fora dele, nós não temos acesso a essas promessas. Ninguém pode ter acesso a essas promessas se não for em Cristo. Somente nele. Alguém tem uma pergunta, alguma dúvida sobre essa perícope pequena aqui? Se tiver, por favor, faça agora. Nós vamos logo em seguida dividir para orar. Diga.